Nos destaques do Panorama CBN de hoje, eu conto para você que o ministro Alexandre de Moraes determina que as autoridades públicas de todo o país impeçam qualquer tentativa de bloqueio de vias públicas ou rodovias. Ainda no Judiciário, o Supremo Tribunal Federal forma a maioria para manter o afastamento por 90 dias do governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha. E sigilos de 100 anos decretados pelo governo Bolsonaro começaram a cair. E você vai saber qual documento foi revelado hoje. E no cenário internacional, uma falha no sistema de segurança provocou a paralisação de todos os voos dentro dos Estados Unidos. Panorama CBN. Olá para você que está ouvindo o Panorama CBN. Eu sou a Juliana Prado e vou te contar em menos de 30 minutos tudo o que foi notícia nesta quarta-feira, dia 11 de janeiro de 2023. E eu começo esse episódio retomando um assunto que a Bianca Santos contou para você hoje na edição da manhã do Panorama CBN, que tem relação com a informação da organização de possíveis novos atos golpistas no país. E justamente para se antecipar e evitar o caos que aconteceu no domingo, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, atendeu ao pedido feito pela Advocacia Geral da União e determinou que as autoridades públicas de todo o país impeçam qualquer tentativa de bloqueio de vias públicas ou rodovias. Essa proibição ela também vale para bloqueios ou invasões que interrompam o tráfego em prédios públicos ou o acesso a esses edifícios. E ainda na decisão de hoje, Alexandre de Moraes estabeleceu uma multa de R$20 mil para pessoas físicas e R$100 mil para empresas que descumprirem esta decisão. Além também de determinar que quem bloquear as vias seja preso em flagrante. E não para por aí. O ministro Alexandre de Moraes determinou ainda que o Telegram bloqueie canais, perfis e contas listados pela Advocacia Geral da União que estão convocando pessoas para esses atos antidemocráticos. O ministro justificou na decisão que a escalada de atos violentos atingiu um ponto intolerável e que este cenário, portanto, exige a reação proporcional do Estado para garantir o funcionamento das instituições democráticas. Por fim, Alexandre de Moraes disse ainda que a convocação de novos atos, que foi informada ao Supremo em um documento da Advocacia Geral da União, é um evidente desdobramento dos movimentos de domingo e ele aponta ainda para a existência da organização criminosa voltada ao ataque à democracia. E em Brasília, hoje, a via de acesso à esplanada dos ministérios ficou fechada. Viaturas da Força Nacional ficaram em frente ao Palácio do Planalto, do Congresso Nacional e também do Supremo Tribunal Federal para fazer a segurança desses prédios. E o interventor de segurança pública no Distrito Federal, Ricardo Capelli, esclareceu hoje as medidas que estão sendo tomadas para proteger a área. E ele deixou bem claro que não há nenhuma hipótese de se repetir o que aconteceu nos prédios dos três poderes. As pessoas que tentam implantar um clima de instabilidade no Brasil querem justamente isso, que o governo federal pare de trabalhar, criar esse clima. Nós não vamos parar, vamos continuar todo mundo trabalhando e a segurança dos servidores da esplanada está garantida pelas forças de segurança do Distrito Federal. Secretário, algum motivo para preocupação com relação ao que aconteceu no último domingo se repetir novamente? Nenhuma, chance zero. Houve prevaricação de policiais militares? Hoje também o interventor da Segurança Pública no DF exonerou a antiga cúpula da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal. Ele retirou da secretaria todos os nomes que tinham sido indicados pelo ex-secretário de Segurança Pública, Anderson Torres. No total, 13 nomes foram trocados, entre eles o do comandante da PM. Também
Foram trocados cargos de chefia de gabinete, de subsecretários de inteligência e de ensino e gestão de pessoas. Ricardo Capelli disse que o objetivo dessas mudanças é restabelecer no comando do órgão a equipe que trabalhou na operação de segurança da posse do presidente Lula. E ele até chamou a atenção para o seguinte fato, que o ex-secretário Anderson Torres fez toda a mudança na secretaria e, na sequência, saiu de férias e deixou o órgão sem comando. O período de férias oficial dele, no Diário Oficial, e aí os senhores podem verificar no Diário Oficial, é a partir do dia 9. Pois é, houve um abandono da função, é isso, interventor? É muito estranho que o secretário de Segurança Pública do Distrito Federal assuma a sua função no dia 2, exonere e troque todo o comando, quase todo o comando da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal e viaje. E alguns dias depois aconteça o que aconteceu aqui em Brasília. Isso é coincidência? Eu lembro a você que o ministro do STF, Alexandre de Moraes, determinou a prisão do ex-ministro de Bolsonaro, Anderson Torres, que está nos Estados Unidos passando férias. Logo após essa decisão, ele disse ontem que vai voltar ao Brasil para ser preso e há expectativa para que isso aconteça nas próximas horas. Bom, voltando aqui a falar sobre a segurança pública no DF, o governo vai contar também com a presença de soldados da Força Nacional de Segurança por um período maior. O ministro da Justiça, Flávio Dino, prorrogou o emprego da Força Nacional em Brasília até o dia 19 de janeiro. Os agentes, então, vão atuar na proteção da ordem pública e do patrimônio público e privado entre a rodoviária de Brasília e a Praça dos Três Poderes. Inicialmente, eles seriam usados apenas no fim de semana em que houve o registro de atos terroristas, mas Flávio Dino optou por prorrogar a autorização do emprego da Força Nacional por mais 10 dias na área central de Brasília. Falando ainda sobre o Distrito Federal, o Supremo Tribunal Federal formou maioria hoje para manter o afastamento por 90 dias do governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha. Os ministros Luiz Roberto Barroso, Gilmar Mendes, Edson Fachin, Carmen Lúcia e Dias Toffoli seguiram o relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes, que determinou o afastamento do governador na madrugada de segunda-feira. E hoje também os ministros confirmaram a decisão monocrática de Alexandre de Moraes, que mandou prender Anderson Torres, e também o ex-comandante-geral da Polícia Militar, Fábio Augusto Vieira. Então, portanto, com esta decisão aí do Supremo Tribunal Federal, Celina Leão continua no comando do governo do Distrito Federal e o ex-comandante da PM continua preso. E Anderson Torres também deve ser preso nas próximas horas. No voto de hoje, Alexandre de Moraes disse que a omissão das autoridades públicas, além de potencialmente criminosa, é estarrecedora, porque neste caso, os atos de terrorismo se revelaram como verdadeira tragédia anunciada pela absoluta publicidade da convocação das manifestações ilegais pelas redes sociais e aplicativos de troca de mensagens. O ministro ainda menciona uma conduta dolosamente omissa do governador do Distrito Federal, que não só deu declarações públicas defendendo uma falsa livre manifestação política em Brasília, mesmo sabendo por todas as redes que ataques às instituições e seus membros seriam realizados, como ele também ignorou todos os apelos das autoridades para a realização de um plano de segurança semelhante aos realizados nos últimos 2 anos, no dia 7 de setembro, em especial com a proibição de ingresso na esplanada dos ministérios. Mas os advogados de Ibanez sustentam que ele recebeu informações erradas e não sabia da gravidade dos atos. Após essa decisão, o advogado do governador, Kleber Lopes, negou a omissão dele e disse que vai recorrer. A própria guarda palaciana, no Palácio Planalto, se omitiu. Então, há coisas que devem ser desvendadas e estão sendo desvendadas, que dependem de uma investigação séria que está sendo feita
agora pelo interventor Capelli, e que vão trazer argumentos importantes para que a gente possa mostrar a absoluta lisura do governador Ibanez neste episódio. Agora eu vou contar para você como é que ficou a questão da punição das pessoas que participaram do quebra-quebra de domingo. 1.028 bolsonaristas radicais já foram levados para as penitenciárias do Distrito Federal, onde eles vão aguardar a audiência de custódia. Esse grupo faz parte das 1.500 pessoas que já tinham sido presas por acamparem em frente ao quartel-general do Exército em Brasília. Segundo a última atualização da Secretaria de Administração Penitenciária do DF, são 637 homens e 391 mulheres. E a lista com os nomes dos presos por envolvimento nesses atos terroristas já chega a 736. E hoje o ministro da Justiça, Flávio Dino, explicou o que vai acontecer com as pessoas que foram soltas. Segundo o critério da Polícia Federal, idosos, pessoas com comorbidades graves e mães acompanhadas de crianças foram soltas por critérios humanitários. Nós temos a prisão como uma possibilidade relativa à investigação, mas ela não é obrigatória. Ou seja, seguramente, na imensa maioria desses casos, as pessoas eventualmente não permaneceram presas, mas continuarão a ser investigadas, porque não há um impedimento, uma coisa não impede a outra. E seguramente essas investigações vão continuar, inclusive com a possibilidade futura de imposição das chamadas medidas cautelares. Aproveitando que eu estou falando sobre a prisão dos bolsonaristas, o Ministério Público Federal no Distrito Federal desmentiu a versão difundida por bolsonaristas de que golpistas detidos após esse desmonte do acampamento no QG do Exército estavam sendo maltratados. Segundo a Procuradoria, o prédio da Polícia Federal por onde eles foram levados tinha banheiros limpos, atendimento médico e tratamento cordial. Esse relatório do Ministério Público Federal foi obtido pela nossa comentarista aqui da CBN e também da Globo News, Natuza Neri, e foi feito após 6 procuradores da República visitarem na manhã de ontem a Academia Nacional de Polícia, para onde os mais de 1.000 detidos foram levados na segunda-feira. Esse documento informa que eles estavam espalhados pelo ginásio, por corredores e área ao ar livre do prédio, e no momento da visita, parte do grupo já tinha sido encaminhada para os presídios da Papuda e da Colmeia, e parte havia sido liberada. De acordo com o documento, às 10h30 da manhã não havia crianças junto aos detidos, ao contrário das informações falsas divulgadas por grupos bolsonaristas. O relatório também cita haver várias ambulâncias no espaço, além de banheiros limpos e arejados, bebedouros, cadeiras disponíveis e refeitório no ginásio. O relatório ainda informa que os procuradores da República conversaram com os responsáveis pelo atendimento médico, que negaram que qualquer morte tivesse ocorrido no local. Por fim, segundo o Ministério Público Federal, havia uma sala específica para os advogados dos detidos e eles tinham amplo acesso a toda a área onde os seus clientes estavam. E tem mais informações de Brasília. Hoje o presidente Lula recebeu no Palácio do Planalto o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, o vice-presidente do Senado, veneziano Vital do Rego, e outros deputados e senadores. Lula se reuniu com os representantes do Congresso Nacional no dia seguinte à aprovação da intervenção federal na segurança pública do DF pelo Senado. A intervenção, prevista para durar até o dia 31 de janeiro, está em vigor, como você está acompanhando aqui no Panorama CBN, mas precisava da aprovação da Câmara e do Senado, e foi isso que aconteceu. E Lula aproveitou a oportunidade de hoje para agradecer aos congressistas pela aprovação desse decreto presidencial e disse que um grupo de pessoas alopradas ainda não entendeu que a eleição de 2022 acabou. E ele aproveitou também para criticar o ex-presidente Jair Bolsonaro. Lamentavelmente, o presidente que deixou o poder dia 31 não quer reconhecer a derrota, ou seja, eu só posso considerar um grupo de aloprados, um grupo de gente, sabe, com pouco senso de ridículo, porque
já entraram na justiça, a justiça já disse qual foi o resultado eleitoral, já indeferiu o processo deles e ainda condenou o partido que entrou com o questionamento a pagar uma multa grandiosa e do fundo partidário. Mesmo assim, tem gente que quando conta a primeira mentira não consegue mais parar de mentir porque é preciso justificar a primeira mentira o resto da vida. E é o que está acontecendo nesse país. O senador Randolph Rodrigues, que é líder do governo no Congresso, que estava também presente neste encontro, disse que o ato simbólico de hoje mostra que os poderes estão unidos contra os terroristas apoiadores de Bolsonaro. Este ato de hoje poderia ser só um ato trivial, mas esse ato representa a demonstração e a manifestação inequívoca do Congresso Nacional, pelos presidentes de suas casas, pelos seus líderes partidários, de que o terror não terá lugar nesse país. Esse país tem espaço para todas as posições políticas, à direita, à esquerda, ao centro. Agora, este país não tem e não terá espaço para o fascismo e para o terror. O fascismo e o terror só se cabe na história uma posição, a posição do combate, do enfrentamento. E para fechar o giro de Brasília de hoje, eu tenho uma informação sobre os sigilos de 100 anos que foram decretados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro em alguns documentos. Hoje, o governo do presidente Lula já começou a reverter isso e o primeiro deles já caiu. O sigilo das visitas recebidas pela ex-primeira-dama Michele Bolsonaro no Palácio da Alvorada. A relação foi obtida pelo jornal O Estado de São Paulo e, segundo a reportagem do Estadão, Michele recebeu 565 visitantes entre 2021 e 2022 e nesta lista há um pastor, uma cabeleireira, uma personal stylist, entre outras pessoas. A pessoa que mais esteve no palácio para encontrar a ex-primeira-dama foi a diretora de Acessibilidade e Apoio a Pessoas com Deficiência do Ministério da Educação, Nídia Limeira de Sá. E esse foi um dos primeiros sigilos que foram quebrados. Além do cartão de vacinação e das visitas de Michele no Palácio do Planalto, o governo Bolsonaro transformou em segredo documentos sobre as entradas dos filhos no palácio, processo que foi instaurado pela Receita Federal sobre o senador Flávio Bolsonaro no caso das rachadinhas e até mesmo telegramas diplomáticos relacionados à prisão do ex-jogador Ronaldinho Gaúcho no Paraguai. Então, aos poucos, a Controladoria Geral da União está analisando esses documentos para decidir se quebra ou não esses sigilos. Agora eu vou fazer uma pausa no noticiário para contar para você um recado do patrocinador deste podcast. Você já ouviu falar em Open Finance? É um conceito que faz parte da agenda de inovação do Banco Central e tem o objetivo de estimular a competição e inovação dentro do sistema financeiro brasileiro. O Open Finance é uma tendência mundial que começou no Reino Unido e vem se expandindo por todo o mundo. E aqui no Brasil, o Open Finance prevê 4 fases de desenvolvimento. 3 delas são sobre compartilhamento de dados entre as instituições, em que o cliente pode escolher enviar os seus dados financeiros para outros bancos. E a outra fase é de serviços, para deixar as operações de pagamento e crédito ainda mais simples. Desta forma, este conceito permite que pessoas e empresas se sintam cada vez mais seguras sobre as decisões financeiras que tomam. Quer saber mais? Então consulte o site bv.com.br para saber mais detalhes ou também acesse as redes sociais do banco no @BancoBV. Voltando ao noticiário na economia, mais especificamente no mercado financeiro, a Bolsa de Valores de São Paulo encerrou o dia de hoje com uma leve alta de 0,78% aos 111.685 pontos. No mercado de câmbio, o dólar comercial fechou o dia em queda de 0,40%, cotado a R$ 5,181. Já o euro encerrou o dia também com uma queda de 0,19%, cotado a R$ 5,576.
No noticiário internacional eu trago uma informação lá dos Estados Unidos, porque a manhã de hoje por lá foi um caos. E o que aconteceu? Uma falha no sistema de segurança provocou a paralisação de todos os voos dentro dos Estados Unidos na manhã de hoje. Essa pane começou na terça-feira à noite, mas na manhã de hoje a Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos decidiu cancelar temporariamente todas as decolagens. O motivo da pane ainda é investigado, mas inicialmente as autoridades descartaram um cyberataque. Essa paralisação ela aconteceu após a queda do sistema NOTAM, que é um mecanismo que alerta pilotos sobre algum perigo ou alterações relevantes em aeroportos. Esse sistema internacional de mensagens informa qualquer alteração ou risco para a navegação aérea. E durante a suspensão, a Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos tranquilizou todos os passageiros, informando que os voos no ar estavam seguros para pousar, já que o sistema NOTAM foi verificado antes da partida. Mas, mesmo assim, muitos passageiros foram pegos de surpresa. Aos poucos, as decolagens foram retomadas a partir das 9 horas da manhã, no horário local, e 11 horas aqui no horário de Brasília, mas esses atrasos afetaram várias operadoras do país, como, por exemplo, as companhias aéreas Delta, American Airlines e United Airlines, que anunciaram que vão renunciar às taxas para os clientes alterarem os voos por causa dos atrasos e cancelamentos. Aqui no Brasil, a Agência Nacional de Aviação Civil informou que não teve informações sobre impactos nos principais aeroportos do país. Lá na Europa, várias companhias, incluindo a British Airways e a Lufthansa e a Iberia, informaram que a falha no sistema não causou atrasos ou cancelamentos nos voos que chegariam ou partiram para os Estados Unidos. E este problema nesse mecanismo acontece no mesmo momento em que a Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos está sem uma liderança permanente. O escolhido pelo presidente Joe Biden para assumir este cargo está envolvido em polêmicas relacionadas a uma investigação de corrupção, de quando ele era agente público dos transportes em Los Angeles. E também ele sofre uma grande crítica em relação à experiência limitada dele na área de aviação. Diante dessa crise, o secretário de Transporte dos Estados Unidos, Pete Buttigieg, disse em entrevista à imprensa americana que é hora de rever a tecnologia da agência. Panorama CBN. Agora, eu vou indo nessa. Muito obrigada pela companhia de hoje. O roteiro desta edição foi escrito por mim. A montagem e a sonorização são do Anderson Wendel, o Tico. E não se esqueça que amanhã tem a edição da manhã do Panorama CBN a partir das 7 horas da manhã com a Bianca Santos. Combinado? Beijos pra você e até mais!